As novidades mais quentes em tecnologia. Em breve, smartphones dobráveis. O futuro é agora! E tudo que eu consigo pensar é... eu tinha um telefone dobrável no início dos anos 2000. Sim, ele dobrava no meio e abria só com o movimento do seu polegar. Espera aí, estamos voltando no tempo? Os velhos conhecidos celulares dobráveis, para quem não tem idade suficiente para se lembrar, normalmente tinham a tela de um lado e o teclado do outro, unidos por uma pequena dobradiça. O design concha. Ah, que tempo bom! Mas hoje em dia, precisamos de telas cada vez maiores. Agora estamos trabalhando e estudando nos nossos telefones, assistindo a filmes e programas, realizando várias tarefas com recursos de tela dividida. Ver um vídeo do YouTube de um lado, conversar nas redes sociais do outro. Então, não, o futuro não será nada como era o passado. O lance será a tela grande e dobrável. Agora imagine isso, você está assistindo a um vídeo no seu telefone enquanto lava a louça ou leva o cachorro para passear. Aí vai para a sala, senta no sofá, mas não precisa ligar a TV. Basta desdobrar seu celular, transformando-o em um grande tablet. Mas aí então, é hora de ir para o trabalho ou para a escola. Então é só enrolá-lo no pulso como uma pulseira e sair correndo porta fora, ou caminhando. Isso será realidade mais cedo do que se pensa, pois as telas dobráveis já existem graças à tecnologia OLED. Aparelhos antigos e alguns modernos usam as de LCD. Essa tecnologia funciona dispondo milhões de pontos coloridos, também conhecidos como pixels, na frente de uma luz de fundo. Se o seu celular tiver esse tipo e você olhar bem para a tela, às vezes poderá até vê-los. Ou pode ter percebido ele nos telefones velhos quebrados. Quando a luz de fundo estraga, ainda é possível ver a imagem, mas ela fica quase invisível. E quando os pixels ficam comprometidos, tudo o que consegue visualizar é um monte de nada no seu smartphone, mas a luz de fundo ainda brilha. Os sofisticados visores de diodo orgânico emissor de luz, sigla para OLED em inglês, também têm milhões de pixels coloridos. Mas eles são minúsculos, então mesmo que você tente com todas as suas forças vê-los na tela do seu novo laptop ou telefone, não conseguirá. E com estes, cada ponto emite sua própria luz. Essa tecnologia consome mais bateria, mas dá uma cor muito melhor e mais viva. Ela economiza espaço também, pois não há necessidade de luz de fundo. E quando instalado sobre uma fina camada de plástico, você pode fazer muitas coisas legais, como moldá-la ou, adivinhou, dobrá-la. As telas OLED têm sido usadas em muitos produtos que você pode até ter na sua casa agora. Elas permitem que os monitores e TVs mais recentes tenham um formato curvo, e alguns dos smartphones mais recentes tenham telas dobráveis. Então, por que ainda não temos telefones dobráveis disponíveis? Bem, o primeiro problema que os fabricantes enfrentam é como produzir uma tela dobrável que seja amigável para o consumidor. Nos acostumamos às sensíveis ao toque, protegidas por vidro duráveis, mas nada flexíveis, na maioria dos nossos smartphones e tablets. Se forem dobráveis feitas de plástico, as pessoas tocarão na própria tela para interagir com ela, e não no vidro que protege a que é sensível ao toque. Lembra dos primeiros aparelhos com telas de plástico? Sim, eles ficavam inteiramente arranhados após o uso constante e por ficarem em nossos bolsos. Agora imagine o que aconteceria se ela fosse feita de plástico. E boa sorte para encontrar um protetor dobrável. No entanto, mesmo que possamos descobrir como dobrar a tela, os smartphones têm outros componentes. Como dá para imaginar, as baterias e os chips não são muito flexíveis. As fontes de energia e as baterias de íon de lítio podem até pegar fogo se forem flexionadas demais. Quase tudo no telefone moderno é feito de alumínio e plástico, que sim, pode ser dobrado, mas eventualmente é passível de ser danificado e quebrado. Portanto, para tornar o aparelho fisicamente dobrável, todo o processo de fabricação teve que ser revolucionado. Cada pequeno detalhe, desde a tela e a bateria até o corpo e a proteção externa, precisaram ser redesenhados. Além de revolucionar os materiais, os fabricantes terão que redesenhar alguns dos componentes. As telas OLED grandes ou com mais de um visor precisarão de muito mais energia do que as baterias de smartphones atuais podem fornecer. A capacidade delas está avançando a cada ano que passa, mas ainda não é suficiente. Já estou ficando sem carga, só de assistir a apenas alguns vídeos no YouTube. Imagine ter que recarregar o telefone dobrável a cada 4 ou 5 horas. Deixando o hardware de lado, o software também terá que ser quase totalmente refeito. Os sistemas operacionais atuais, como o iOS ou Android, são feitos para funcionar em smartphones ou tablets. Mas para um aparelho dobrável,
O sistema terá que ser capaz de fazer as duas coisas e alternar rapidamente entre o modo de telefone e de tablet. Todos os aplicativos e o sistema operacional terão que se adaptar às mudanças no tamanho da tela. Isso também significa muito mais capacidade de processamento. Nesse momento, a melhor solução parece ser o Android, uma vez que já foi feito para funcionar em muitos dispositivos com uma variedade de tamanhos. Mas isso não é um problema apenas para o sistema operacional, mas também para os desenvolvedores de aplicativos. Por exemplo, serviços de streaming como o da Netflix terão que descobrir como esticar ou redimensionar vídeos para cada tamanho de tela. E não é o mesmo que colocar o telefone na vertical ou na horizontal. Com um dobrável, você poderá personalizar o tamanho do visor como quiser, com possibilidades infinitas. Parece legal, mas dá muito trabalho mudar tudo para fazer encaixar. E o principal problema de por que não vemos muitos modelos dobráveis prontos para o consumidor no mercado é o preço de fabricação. Imagine o quanto as empresas terão que mudar seu processo de produção. Se todas as partes do celular precisam ser alteradas, isso significa materiais, métodos e máquinas completamente novos. Uau! Isso pode explicar porque a maioria das empresas de tecnologia não está mergulhando de cabeça na produção em massa de gadgets dobráveis. Mas com os avanços diários, certamente se tornará mais barato fabricá-los. Será que algum dia veremos celulares dobráveis? Claro que sim! Você já pode comprá-los. Não é exatamente o tipo de pulseira futurística, mas existem dispositivos assim, em forma de concha simples. É quase exatamente como aqueles antigos, porém com duas telas brilhantes, uma em cada parte. O único problema é a dobradiça. Para proteger o smartphone e torná-lo mais durável, as dobradiças foram feitas muito fortes. Então você não pode exatamente abri-lo com o toque de um dedo. E depois de um teste mecânico, mesmo essas dobradiças duráveis quebravam após 27 mil aberturas. Para o item de uso diário, isso não é muito. Alguns outros novos dispositivos, recentemente apresentados ao público, parecem mais uma pequena amostra do futuro. Uma longa tela semelhante a um tablet que pode ser dobrada, ficando do tamanho de um smartphone normal. Infelizmente, os designs mais recentes ainda são desengonçados e às vezes muito grossos, tornando-os menos interessantes para um usuário comum. Além disso, a maioria dos modelos dobráveis modernos tem uma grande falha gritante, um vinco no meio onde a tela dobra. Não é um grande problema, mas não é muito legal em comparação com as grandes telas perfeitas dos smartphones modernos comuns. Além de todas essas questões mecânicas, tem a do custo. A maioria desses aparelhos dobráveis disponíveis atualmente começa em $1.000 e pode chegar até $3.000. Esse não é um preço que a maioria dos usuários está disposta a pagar. Apesar de todos os problemas que mencionei, o design e a produção de novos celulares dobráveis ainda estão em andamento. Houve uma demonstração técnica que apresentou um novo projeto. Um telefone que realmente se enrola no pulso de uma pessoa como uma pulseira ou relógio. E a Apple obteve recentemente a patente para um modelo que se enrola como um pergaminho. Algumas pessoas dizem que o futuro está nos laptops dobráveis, não nos smartphones. A capacidade de assistir a um filme e enrolá-los em um tubo fino que quase não ocupa espaço na mochila. Pera que eu já tô pegando dinheiro aqui! Tô dentro!